A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil completa neste ano de 2019 68 anos de existência no Brasil e passa por um período de crise e divisão, pois seu presidente nacional, Mário de Oliveira, estaria tirando a Igreja Quadrangular da sua raiz, fundação e valores históricos e espirituais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada no ano de 1951 em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, pelo pastor Harold William e sua esposa Mary Williams. O pastor Harold William percebeu que as pessoas tinham medo de entrar nas igrejas. Talvez, se as pregações fossem diferentes, elas se interessariam mais. Foi assim que Harold teve a ideia da tenda. No salão da Santa Cecília, as senhoras da igreja começaram a aprender a confeccionar tendas com a ajuda de um irmão que tinha experiência com tendas de circo. Na década de 1960, já sob a liderança de George Russell, a meta era levar a mensagem quadrangular a todas as capitais do país e futuramente aos municípios. Por onde as tendas passavam, constituíam uma nova comunidade. As décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes e belos templos. A ênfase da Igreja do Evangelho Quadrangular é a cura divina e o lema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A cruz simboliza a morte de Cristo em sacrifício pela nossa salvação. O cálice simboliza a cura divina, a pomba, o batismo com o Espírito Santo e a coroa simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. Projetos sociais, missionários, Web TV, Rádio BR4 e gravador Square Records. Mário de Oliveira nasceu no dia 3 de novembro de 1945 em Júlio de Mesquita, São Paulo, filho do pastor Antenor de Oliveira e de Margarida Genaro de Oliveira. Seu irmão, Antônio Genaro, foi vereador e deputado estadual por alguns mandatos. Mário de Oliveira é casado com Bianca Rabelo de Oliveira, que é jornalista e pastora auxiliar da sua mãe na 6ª Região, superintendente pastor Henrique Braga, eclesiástica da Igreja do Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O pastor Mário de Oliveira tem 2 filhos, Mário Júnior e Arthur. Ele teve uma infância pobre, trabalhou de engraxate, ajudante de pedreiro e catador de esterco. Abandonou seus estudos na 4ª série primária. Sua vida ministerial teve início aos 19 anos como pastor auxiliar em Adamantina, São Paulo. Formado em teologia pelo Instituto Brasileiro do Evangelho Quadrangular em São Paulo, tornou-se pastor em Assis no ano de 1966. Foi acusado de provocar distúrbios ao pregar para fiéis em praça pública na cidade de Uruguaiana, Rio de Janeiro. Esta prática acarretou outras detenções.
criação do núcleo da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte, programa de evangelização na Rádio Inconfidência, organizou uma igreja em Juiz de Fora, levou ao ar 2 programas na Rádio Itatiaia, foi secretário executivo da Assessoria Administrativa Estadual da Igreja Quadrangular, membro do Conselho Nacional de Diretores da Igreja, fundador das Casas de Recuperação de Mulheres da Igreja Quadrangular e redator da revista Quadrangular. Filiou-se ao Partido Popular PP em 1979 e foi deputado federal por 7 mandatos. Em 1982, apresentou um programa semanal de rádio e TV. No ano de 1996, ele foi eleito presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular e reeleito nos anos de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. No ano de 2008, ele foi suspeito de articular um suposto atentado para matar o colega Carlos William, do PTC de Minas Gerais, que também é pastor da igreja. O processo foi arquivado por falta de provas. Denúncias contra o seu mandato, críticas ao seu estilo de administração que estaria tirando a Igreja do Evangelho Quadrangular da sua raiz, fundação e valores históricos e espirituais. O Comitê Mundial da Igreja pediu a renúncia imediata do presidente nacional, o reverendo Mário de Oliveira. Após o pedido, o mesmo gravou um vídeo questionando o poder de decisão do órgão internacional sobre a Igreja do Brasil, em que alegou que a Igreja do Evangelho Quadrangular não tem nenhuma gerência de qualquer outro conselho fora do Brasil, não tem nenhuma submissão a qualquer outra igreja internacional ou conselho global. Em mais de 60 anos de sua fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui mais de 17 mil templos e obras abertas e estruturadas em todo o Brasil. Mais de 30 mil obreiros estão levando os ensinamentos de Jesus a mais de 2 milhões de pessoas em 22 nações.